Fala, rapaz! Fala, moçada esperta do Mundo Edu, eu sou o professor Bussunda e hoje nós vamos estar falando sobre o Brasil depois do regime militar, o processo de redemocratização e nós vamos começar pelos anos 80. Pois é, moçada, nos anos 80, enquanto a Legião Urbana cantava "Que país é este?", Que país é esse? Que país é esse? e os caras do Traje a Rigor tentavam responder que nós somos inútil. Nós ainda estávamos nos livrando da ditadura militar que durou até 85. Só que desde o final dos anos 70 o regime militar se abrandava, se abria e fazia seu processo de abertura lenta, gradual e segura. Em 79 o presidente Figueiredo decretou a anistia, ou seja, o perdão político para os perseguidos do regime. Ele também decretou o fim do bipartidarismo de Arena e MDB e puderam aparecer o PMDB, o PT, o PDS e etc. E já nos primeiros anos dos anos 80 nós tivemos eleições livres, diretas em estados e municípios, coisa que fazia tempo que não acontecia. Só não tinha ainda eleições diretas para presidente da República. E aí a galera foi às ruas em 1984 com o movimento Diretas Já, pedindo que as eleições de 1985 para presidente fossem diretas, que o presidente fosse escolhido pelo povo. Como pagar imposto é uma exigência, mas quem paga também pode cobrar. Se os poderes se dessem a evidência, só há uma solução. Mas a emenda do deputado Dante de Oliveira, que ia ser colocada à Constituição para possibilitar essas eleições diretas, foi derrotada no Congresso Nacional no dia da votação. E em 1985 o Brasil ainda teve a última eleição indireta para presidente. O colégio eleitoral formado por deputados e senadores é que escolheu o presidente. Mas de qualquer maneira quem venceu foi a oposição com o senhor Tancredo Neves e os militares e seus representantes estavam fora. Estávamos no meio da década de 80, moçada, e começava a nova República Brasileira que se estende até hoje. Só que essa década de 80, rapaziada, é considerada a década perdida, não só para o Brasil, mas também para os países da América Latina. Era uma época de muita inflação, de endividamento externo, e isso tinha relação também com o final dos regimes militares. E foi no meio dessa confusão toda que o senhor José Sarney assumiu a presidência do Brasil. Opa, Bussunda, mas você não falou que quem ganhou as eleições foi o Tancredo Neves? Opa, moçada, na verdade quem ganhou foi o Tancredo Neves. Infelizmente ele teve um problema de saúde, foi internado, hospitalizado e faleceu. Nunca chegou a se tornar presidente. Quem assumiu foi seu vice, José Sarney, que era antigo aliado dos militares. Mas o senhor Sarney tinha um objetivo muito claro: combater a inflação, que na época era chamada de inflação galopante, chegava a 80% ao mês. Não é exagero, moçada, os produtos chegavam a quase dobrar de preço de um mês para o outro por conta da inflação. E aí, para controlar essa louca inflação, o Sarney lançou mão de vários planos econômicos. O Plano Cruzado, depois o Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão. Todos esses planos tinham um fator básico em comum, eram de congelamento de preço. E rapaziada, muita gente não saca, mas a inflação muito alta ajuda muitos grandes comerciantes e donos de indústria. Porque você pode, por exemplo, comprar um produto por um valor X, esperar um pouquinho aumentar o preço e vender a um valor 2, 3, 4, 5x. Não concordando com o congelamento de preços, algumas indústrias deixaram faltar produtos nos mercados e inclusive faltou carne nos açougues naquela época. E aí o Sarney não conseguiu controlar a inflação. Se o presidente Sarney não conseguiu controlar a inflação, o grande ponto positivo do seu governo está aqui, a Constituição de 1988. Essa é a nossa mais recente Constituição, também chamada de a Constituição Cidadã, porque tem toda uma série de preocupações com a cidadania. Vá! Ela ampliou e melhorou a legislação trabalhista, colocou a jornada máxima de 44 horas por semana, deu o direito de greve, criou licença maternidade, licença paternidade, etc.
Ela ampliou a participação política e a participação no direito de voto, criando o voto facultativo para analfabetos, que nunca haviam votado no Brasil, para maiores de 70 anos e para a galera com a idade entre 16 e 18 anos, tendo voto facultativo. E a Constituição Cidadã trouxe uma série de direitos sociais garantidos pelo Estado, como o direito à educação, saúde, moradia e etc. O problema, moçada, é que essa charge do Miguel Paiva de 1988 ainda já anunciava uma questão importante. A nossa Constituição ficou muito mais no papel. De qualquer maneira, moçada, a Constituição de 88 apontava uma nova perspectiva e a volta da democracia para nosso país. E nessa volta da democracia, finalmente a população, depois de quase 30 anos, iria poder escolher um presidente. E agora despontavam nomes como o de Lula e o de Collor, entre outros. Numa das eleições mais interessantes da história do Brasil, Lula e Collor passaram para o segundo turno e Lula foi apoiado por Mário Covas, do PSDB, e por Leonel Brizola, do PDT. Era quase impossível a aliança de Lula com Brizola e Mário Covas perder as eleições e eles perderam as eleições para Fernando Afonso Collor de Mello, do Nanico PRN. Vai dar merda, 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 vai. Collor inauguraria os anos 90 no Brasil, que é o que a gente vai abordar no vídeo que vem na sequência. Continuem com a gente, vamos estudando forte, Mundo Edu e você rumo ao topo do Enem. Ando com minha cabeça já pelas tabelas. Claro que ninguém se toca com minha aflição. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela, eu achei que era ela puxando um cordão 8 horas e danço de blusa amarela. E aí, estão manjando tudo aí de história, de ciências humanas, de suas tecnologias? Continue aqui com a gente, se inscreva no nosso canal, curte nosso vídeo, compartilha para os amigos. Vamos juntos, guerreiros do Enem! Yeah!